Bom, pessoal, vamos fazer uma questão envolvendo volume, de matemática envolvendo volume. Lembrando, pessoal, que as questões de volume, nós temos que saber também a área, então é um assunto que depende do outro, tá? Volume de um prisma, nós temos que saber o que significa a área, como calcular, para depois encontrarmos o volume, tá? Calcule o volume de uma peça de metal cuja forma e medidas estão na figura abaixo, ou seja, parece uma porca, né? Semelhante a uma porca. É um prisma de base hexagonal, já vemos aqui, ó, 6 lados. Só que ele é vazado, ele é oco. Então nós temos que interpretar o seguinte: para encontrar o volume dessa peça, não basta só encontrar o volume total. Temos que encontrar o volume total da grande, depois retirarmos esse vazado. Então, primeira coisa, vamos encontrar o volume da grandona, como se não existisse esse vazado, tá? Como é que eu faço para encontrar? Primeira coisa, o volume de um prisma de base hexagonal, nós temos que encontrar a área da base, primeiro, vou botar um B maiúsculo, a área da base, e nós temos que identificar o seguinte: a base desse prisma hexagonal, olha só, pessoal, se ele é hexagonal, olha só, ele é hexagonal, se é hexagonal, nós podemos formar o que, pessoal? Nós podemos fazer esses cortes aqui, ó. Vamos imaginemos que nós cortamos aqui como fosse uma pizza, né? A visão de cima, tá? Nós não estamos vendo de lado, estamos vendo a visão de cima. Cortamos ele em 6 pedaços, ou seja, podemos cortar ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E cada triângulo desse é equilátero, ou seja, este lado igual a este lado e igual a este lado. Ele diz, ó, que na parte lateral grande aqui, ó, nesta aresta vale 20 centímetros, então aqui vale 20 centímetros, aqui também valerá 20 centímetros e aqui também valerá 20 centímetros. Ou seja, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Temos que fixar isso, pessoal. Isso aqui, ó, é fundamental nós sabermos que a área de um triângulo é equilátero. Ora, mas eu quero saber um prisma. Sim, mas para que possamos encontrar a área da base, primeiro temos que encontrar a área de um único triângulo desse aqui. Imagina aí. Estou encontrando a área de um triângulo, depois eu multiplico por 6. Então, a área da base é o que? 6 vezes a área desse triângulo equilátero. Aqui, ó. Vamos encontrar a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, no caso, a lateral, ele diz que é o que? 20. O lado, né? Lateral, o lado, vale 20. Então, é 20 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área deste triângulo equilátero, 20 ao quadrado dá 400. 400. Raiz de 3 sobre 4. Ora, que legal. Eu vou fazer o que? Eu vou simplificar. Como esse 400 está multiplicando raiz de 3, você simplifica, que aqui vai ficar 100. Olha como ficou bem legal. A área do triângulo equilátero é o que? 100 raiz de 3. Acabou-se. Está em centímetros. Centímetros ao quadrado. Centímetros ao quadrado. A área deste triângulo é equilátero, ou seja, que tem todos os lados iguais. A área dele de um único vale 100 raiz de 3. Ora, para que possamos identificar a área da base deste prisma de base hexagonal grande, temos que encontrar a área da base, que é o que? 6 vezes 100
raiz de 3. Vai ficar o quê? A área da base é quem? 600 raiz de 3. Pronto. Centímetros quadrados. Então já sei a área da base do grande. Como é que eu encontro o volume? O volume do grande, tá, pessoal? Do prisma. Desse prisma de base hexagonal. Vou botar H. De prisma de base hexagonal aqui. É a área da base, já encontramos, vezes a altura. Vou botar a altura H. Nós sabemos que a altura vale 25 centímetros. Então fica o volume deste prisma de base hexagonal fica a área da base 600 vezes raiz de 3 vezes 25 centímetros. Foi dado lá na questão. Então, 600 vezes 25 tá 15.000. Fica 15.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, o volume deste prisma de base hexagonal grandão, sem observar esse vazado. O volume seria isso aqui. Só que nós sabemos, pessoal, que é o volume total. Ele quer saber apenas da parte. Ele quer saber apenas a parte sem esse vazado. Então vamos encontrar agora do volume do pequeno. Como seria o volume do pequeno? O volume do pequeno seria a área da base. Temos que saber que é o quê? 6 vezes a área do triângulo pequeno. Ó, observando agora esse pequeno aqui, ó. Vou redesenhar ele aqui. Seria um hexágono visto de cima. E o lado, pessoal, dele vale 8 centímetros cada ladinho desse. Também posso cortá-lo como uma pizza. E ele já formar aqui 6 triângulos. 6 triângulos equiláteros. Ou seja, os triângulos equiláteros, vou pegar aqui, ó. Vou pegar um único triângulozinho desse aqui, ó. Tem aqui 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui. Então, o lado dele vale 8, né? Equilátero. A área do triângulo equilátero, desse pequenininho aqui, ó, será aqui 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vai ficar a área desse triângulo pequeno. Lembrando que a gente está descobrindo agora o volume deste prisma de base hexagonal interno pequeno, para depois subtrairmos ele. Então, 8 ao quadrado 64, raiz de 3 sobre 4. Podemos dividir 64 por 4, que vai dar 16. Vai ficar a área de um único triângulo pequeno. 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Esta é a área de um único triângulo equilátero desse aqui, ó. Um pedacinho desse aqui, ó. Uma fatia de pizza aqui. Só que sabemos que a área da base deste prisma de base hexagonal ele vale 6 vezes 16 raiz de 3. Então vai ficar a área da base vai ser 6 vezes 16 a área do triângulozinho. 16 vezes a área do triângulozinho, a área desse triângulo. 16 vezes raiz de 3, que ficou raiz de 3 aqui, ó. 6 vezes 16, a área do triângulo aqui, ó, raiz de 3. 6 vezes 16 vai dar 96. Pode fazer o cálculo aí. 96 raiz de 3 centímetros cúbicos. Sabemos a área agora do
do prisma de base hexagonal pequeno, interno aqui, ó. 96 raiz de 3. E como é o volume, vou botar o volume Hzinho. Então, porque do prisma de base hexagonal pequeno, para diferenciar do grande, tá? Então, o volume vai ser a área da base que nós encontramos vezes a altura permanece a mesma, tá, pessoal? A mesma, que é 25. Então, o volume desse prisma de base hexagonal pequeno vai ser 96 vezes a raiz de 3 vezes a altura que já foi dada, 25, tá lá, 25. 96 vezes 25 vai dar 2.400. 2.400 raiz de 3. Volume vai ser isso aqui, ó, centímetros cúbicos. Olha só, pessoal, 2.400 é o volume do pequeno, da peça do miolo, vamos falar assim. E 15.000 raiz de 3 é o volume do grandão, a peça grande. Então, o volume da peça, eu vou botar aqui, volume da peça. Por que a peça? Porque a peça, ela é oca. É tipo uma porca, né? Vazada. Então, vai ser o quê? O volume grandão menos o volume do pequeno. Porque você vai tirar a parte oca. Então, o volume da peça vai ser 15.000. 15.000 raiz de 3 menos 2.400 raiz de 3. Pessoal, repete a raiz, tá, pessoal? Não mexe nessa raiz, deixa ela quieta. O volume da peça, o volume dessa peça vai ser o quê? Vai ser 15.000 menos 2.400, que vai dar 12.600. Pode fazer o cálculo aí. Vezes a raiz de 3. Repete a raiz de 3. Centímetros cúbicos. Este é o volume da peça, excluindo o miolo, tá? Dessa peça. Então, vai ser 12.600 raiz de 3 centímetros cúbicos. Bons estudos.